Estamos aqui iniciando uma série de podcast. Esse é o nosso primeiro podcast. Já aproveitando, convido você para se inscrever neste canal, que começa hoje. E para marcar esse primeiro encontro nosso, esse nosso primeiro episódio, eu tenho aqui comigo uma convidada muito especial, a Poliane Dias, nada menos do que a proprietária do Spa Iuna. Lógico que depois do dela surgiram outros, mas ela é uma empreendedora muito jovem, uma garota admirável, que eu tenho uma profunda admiração pelo trabalho dela, pelo esforço dela. E como não poderia ser diferente, o nosso podcast Empreender começa com a Poliane Dias. Tudo bem, Poliane? Tudo jóia, muito Seja obrigada. bem-vinda ao nosso primeiro podcast, Pode Empreender. Uhum. E eu quero que você conte um pouquinho para nós, para a nossa audiência, sobre como foi sonhar, planejar o Spa Iuna. Muito grata pelo convite, Ednair. Você já está há muito tempo com a gente, é mãe de uma amiga querida e também é muito querida. Eu te admiro muito também, como você disse que me admira, te admiro muito pela sua força, pela sua coragem. E respondendo a sua pergunta, o que para mim como foi, né, desenvolver a Iuna, como começou, como é a paixão desse negócio. E a Iuna, para mim, ela começou numa superação de trabalhar a domicílio, né, sou massagista há 10 anos. E quando eu descobri, quando eu vi o negócio, porque não tinha no Brasil, quando eu vi nas gringas, né, as asiáticas utilizando, eu falei, eu preciso trazer isso para o Brasil, porque é um negócio inovador e as pessoas precisam relaxar. Hoje, as pessoas precisam relaxar. E aí, eu como vou fazer isso? Porque ele era um empreendedor ali liberal, ainda não tinha recursos. E aí conheci a Dani, que é minha sócia, que foi investidora anjo do negócio. E aí, nesse momento, começou tudo a desenrolar, porque a gente sabe que o dinheiro fomenta, né? A ideia, Verdade. ela é interessante, mas o dinheiro fomenta. E quando ela acreditou em mim, acreditou no negócio, e ali foi a investidora anjo, eu comecei a acreditar ainda mais no negócio, né? E ficar mais apaixonada. E para mim, o propósito da Iuna é sempre trazer você como máxima importância, por isso que nós temos o conceito japonês, e nós sempre fazemos esse cumprimento. E acho que hoje em dia a gente vem numa linha, assim, de autocuidado banal. A gente vê as empresas fast, não falando mal, porque cada um tem o seu ali, a sua forma de vender o seu produto, mas trazendo o autocuidado com mais importância ali, aquele momento de você tirar para relaxar e você agendar com cuidado o seu tempo e você ter isso como prioridade. As mulheres e nós precisamos tirar tempo para cuidar não só do cabelo, porque lá é um spa capilar, cuida do brilho, da estética, hidratação, nutrição, mas da parte que a gente precisa tanto, que é relaxar. Então é isso, eu sou apaixonada pelo negócio, acho que eu consegui transmitir um pouquinho aqui para vocês do que é a Iuna, e para mim é isso, sou apaixonada pelo negócio. Eu fiquei assim, visitei o spa, né? E conheci, amei, porque nós vivemos numa rotina acelerada e nos esquecemos, né, de Sim. cuidar. E esquecemos principalmente que nós somos um ser trino. Nós Uhum, somos um ser que temos corpo, alma e espírito. E a gente precisa, né, desse cuidado aí com o corpo, com a mente, uhum, com o nosso dia a dia, para que a gente tenha uma produtividade melhor, para que a gente tenha, inclusive, mais criatividade. Porque uhum. se eu não cuido do meu corpo, a minha mente também não vai funcionar bem, né? E se eu não cuido do meu espírito, o meu corpo também não vai tão bem, os meus resultados não serão tão bons. Então, aqui a gente percebe essa preocupação sua, né? De Uhum. trazer esse conforto, esse cuidado para homens e mulheres, né? Sim. E como foi para você chegar até a Dani e propor para ela esse projeto? Pra mim foi simples, na verdade a Dani é uma cliente
de massagem antes, como eu atendia a domicílio e massagista, eu cuidei dela, ela mora nos Estados Unidos, eu cuidei dela num período que ela estava no Brasil, e ela me falou que tinha a vontade de empreender em algo no Brasil. E eu sempre falo que eu não sou uma pessoa de perder oportunidades. Na hora que ela me falou aquilo, me deu um clique na cabeça e eu falei, eu preciso falar com a Dani. E mandei uma mensagem para ela, assim, de forma despretensiosa, pensando, Dani, porque a gente ficou muito amiga, né, no processo de atendimento mesmo. E eu falei, Dani, você falou que queria abrir algo no Brasil, vamos montar um head spa que não tem no Brasil? E aí eu comecei a desenhar a maca, desenhar o lavatório, o arco, porque não tinha esse equipamento ainda no Brasil, só importado, e eu não queria importar, eu queria algo específico e bem a nossa cara mesmo. E aí, eu mandei para ela, e aí ela falou assim: "Quanto precisa?". Ela só na hora que eu mandei a ideia, porque ela já queria montar algo no Brasil, na hora que eu mandei a ideia para ela, falou: "Quanto precisa?". Aí eu fui fazer plano de negócio, fui e mandei o investimento para ela e foi assim. Mas falar com ela não foi uma dificuldade não, foi muito fácil. Eu sempre falo: "Eu não sou de perder oportunidade". Me chamou, eu tô pronto, eu quero é fazer acontecer. Acho que empreender é isso, a gente não tem que ter medo, tem que ter coragem, tem que avançar. Começa, o meme de agora, né, primeiro você começa, depois você melhora. E Verdade. para mim é isso. Aproveitando, só fazendo um adendo aqui no que a Poliane falou, por que que foi tão fácil para ela conseguir essa investidora anjo? Porque primeiro ela gerou valor na vida da Dani. A partir do momento que ela gerou valor para a Dani percebeu que ela era uma pessoa confiável, que ela era alguém em quem ela poderia investir, porque ela tinha gerado anteriormente valor. Diferente de muitas vezes, as pessoas querem primeiro receber para depois dar. E aí é a lei, né? Do colher sem plantar, não tem como. Então é necessário primeiro plantar para depois colher. Mas seguindo nessa linha de raciocínio, Que Poliana, bom. e aí, como foi o processo? Você conseguiu bons fornecedores? Você teve muita dificuldade aí nesse processo de equipamentos mesmo, de gestão, de contratação de funcionários? Conta um pouquinho para nós. Essa para mim esse na verdade é o maior desafio de empreender. É você saber lidar com o fornecedor, com o colaborador, encontrar colaborador hoje está, assim, super difícil. Para mim esse foi um dos desafios e acredito que o empreender é perseverar nesses pontos, para mim. Porque você tem aquela paixão, aquilo para trazer para o cliente, para oferecer esse serviço, mas aí, esses obstáculos aparecem no meio do caminho. E não só eles, como o dia a dia, né, as nossas obrigações, os nossos deveres. Para mim, o mais difícil de empreender os desafios de empreender esses, encontrar um colaborador e um fornecedor que hoje em dia tem qualidade no serviço, que tenha competência e também, eu falo que é respeito pelo que ele se comprometeu a fazer. Hoje, acho que o nosso conteúdo aqui é mais para falar de coisas boas, mas para mim desafio nesse ponto aí do empreendedor, com colaborador e com fornecedor, é um ponto que tem que perseverar, tem que ser tem que ter coragem e perseverar. Resumindo, a Uhum. partir do momento que você tem um sonho, né? E que esse sonho é maior do que essas dificuldades, você consegue superar, Sim. não é isso? Uhum. Porque se você tem um sonho, mas é um sonho mais ou menos, você vai acabar desistindo dele, porque você vai encontrar obstáculos ao longo do processo. Justo. Daí a importância de você saber exatamente onde quer chegar, né? Qual é o seu objetivo, qual é o seu lugar no mundo, né? Qual é a história que você quer contar? É Justo. história de conquista ou é história de derrota, né? Uhum. Porque os desafios eles vão acontecer ao longo do processo. E dentre todos esses processos, eu sei que você, a partir do momento que você montou a sua primeira loja, Uhum. surgiu aí a ideia, né, de crescer, de expandir a marca Iuna, e foi onde vocês começaram com as franquias, né? Conta um pouquinho para nós dessa, desse processo, né, de Sim.
franquear a marca Iuna? O negócio começou, a gente inaugurou a Iuna dia 9 de dezembro de 2023. Em um mês com o Instagram produzindo, eu produzia conteúdo quase diariamente, conteúdo que não tinha no Brasil. Então, a gente cresceu de seguidores, assim, cerca de 100 mil seguidores em quase um mês. Organicamente. Organicamente, sem aplicar nada. E foi uma loucura. Todas as pessoas da cidade pedindo, traz isso para cá, por favor. E a gente viu a necessidade de formatar para franquias. E aí a gente fez todo o plano, organizou tudo e lançou para franquias e nós vendemos aí 5 unidades depois disso. E estamos com essas unidades a todo vapor, inclusive se você tiver interesse, já fazer um merchan aqui, né? Se você for de Goiânia, região, Mato Grosso, agora nós estamos expandindo mais para as regiões próximas de Goiás. Então, Mato Grosso, Bahia, né, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Se você tem o interesse de levar a Iuna para aí, vem conhecer esse negócio. Gente, vale a pena. Nossa, eu sou apaixonada, eu sou suspeita para falar. Porque se eu pudesse, eu estaria naquele spa no mínimo uma vez por semana. Porque é, assim, algo transformador. Você sai de lá, assim, leve. Flutuando. É maravilhoso, flutuando. Verdade. E, além de tudo isso, como você, empreendedora nata que você está lançando também uma linha para cabelo. É isso? Explica um pouquinho para nós. Depois que vendemos essas franquias, né, a gente lançou a nossa linha própria. Então, a gente tem shampoo, máscara, vamos lançar agora tônico capilar, óleo essencial, óleo vegetal. Nós temos aí uma gama de produtos e todos eles são produtos naturais, extraídos de plantas, extrato glicólico, que eu falo, que é um produto limpo, é um produto 100% natural. E vamos lançar. Eu tô dando um spoiler para vocês aqui, porque é pro mês de março, lá pro meio. E nós vamos lançar um tônico capilar para crescimento, ancoramento e produção de pelo de cabelo. Olha que maravilha, Poliane. Só alguém com um sangue na veia mesmo, né? Para enfrentar tudo isso dentro de tão pouco tempo. E sem contar que você é mãe e esposa, né? E os desafios de ser mulher e empreendedora? Nossa. Como fica? Uau. Para mim, essa é a pergunta mais difícil. Essa tríade aí, né? De Justamente. ser mãe, de ser esposa, de ser empreendedora, ser empresária. E eu pensando aqui, ele também é um desafio. Porque eu tenho um negócio que fala sobre relaxamento, que fala, né, sobre você entrar numa frequência mais tranquila. E para a gente lidar com empreender a mulher hoje, porque ela tem que trabalhar, ela tem que estar no mercado de trabalho, e é mãe, é esposa. A minha sorte de tudo isso é que meu esposo, ele tá sempre junto, muito inserido em tudo, e meus filhos também compraram muito a ideia, eles também me admiram e falam isso para mim. Fico muito feliz, inclusive, agradecer eles aqui nesse momento por esse apoio. E para mim, eu acho que só consigo hoje e dou toda a honra para ele, é por causa do Júnior, porque ele é um esposo que compra a ideia, que tá junto. Eu falei que eu não ia me emocionar, mas tô aqui quase me emocionando. Mas sem ele, acho que eu não conseguiria permanecer. Às vezes eu já teria desistido, mas ele tá junto, ele compra a ideia. E muito obrigada, amor, por isso. E por isso que eu consigo. Por isso me lembrou aqui agora de uma passagem, né? Quando Jesus envia seus discípulos de 2 em 2. Por que Jesus fez isso? Para que quando um estivesse fraco, o outro se fortalecesse, né? O outro auxiliasse. E trazendo isso para a vida da Poliane, é mais ou menos isso, né? Ela tem um marido que a apoia nos momentos que ela tá ali quase para desistir. Ele vem e segura na mão dela e vamos, e eles seguem em frente. E por isso hoje ela está aí com essa conquista já do Spa Iona e já lançando esse novo produto aí da linha Iona. Isso nos mostra, né, a importância
de ter pessoas que vai somar conosco na nossa vida, que acredita no nosso sonho, que está pronto, disposto mesmo, né, a segurar mesmo ali na nossa mão e seguir em frente, nos apoiando no que for necessário, né? Seja um amigo, seja marido, seja esposa, seja um sócio, né? Alguém com qualificação profissional que possa entrar como sócio também, mas que se apoiem, né? Que estejam alinhados no mesmo objetivo. Justo. E no seu caso, é o seu esposo, né? Que é um privilégio muito grande. Porque nos dias de hoje, que a gente vê tantas pessoas falando que a família não tem importância, que é uma instituição falida, você falar isso para nós é muito importante. É algo, assim, muito valoroso, porque eu acredito muito na família. Eu acredito muito no poder das famílias, no poder dos negócios familiares. A maioria das empresas são familiares. A grande maioria das empresas são familiares. E, na maioria delas, elas conseguem gerar sucessores e dar sequência às empresas, né? Sim. Grandes empresas acabam por falta de sucessores, porque são empresas multinacionais e muitas vezes não têm sucessores e elas acabam indo à falência por falta de sucessor. E no seu caso, você já tem os seus filhos, né? Que são os admiradores e que, com certeza, no momento em que você não puder mais tocar esse negócio, eles vão estar ali prontos e preparados, né? Sim, para dar sequência nesse projeto que é tão bonito, que pensa na qualidade de vida das pessoas, que pensa em trazer um produto que agrega valor, né, para os seus clientes. Isso é lindo. Ai, obrigada. E hoje, por exemplo, você tem algum outro sonho além de tudo isso que você já nos contou, além de tudo que você já está fazendo? Eu acho que agora, como a gente cresceu muito rápido, né, teve essa ascensão e foi essa loucura para mim, né, pro negócio, eu hoje estou mais fincada no manter o negócio. A gente vai crescendo devagar, subindo os degraus, como tem na foto aqui do lado do empreender. E hoje é manter esse. Eu tenho vontade, claro, de encontrar um investidor anjo que também aplique talvez um valor maior hoje para a gente poder escalar. Mas eu acredito que há tempo para tudo. Como a gente teve essa ascensão, talvez agora é a hora de acalmar. Assim, eu sempre falo na massagem, inclusive, que a nossa vida tem que ser como a frequência cardíaca. Tudo que a gente for fazer, momentos devagar e rápido. Então, agora é um momento de acalmar, vamos ver qual que é o próximo passo. O meu sonho agora é permanecer, continuar com a Iuna. Não tenho um sonho tão grande nesse momento agora, é permanecer. Isso é ótimo, né? Porque realmente a nossa vida, ela é igual a um eletrocardiograma, né? Existem momentos em que a gente está lá em cima, outra hora está embaixo, outra hora está em cima. O que a gente não pode é deixar que pare, né? Sim. Porque quando um eletrograma mostra uma linha reta parada, é porque acabou a vida. E se a gente para de sonhar, se eu paro de ter sonhos e de crescer, eu vou morrer. Então, agora mudando aqui, eu vou ser a entrevistadora, você vai ser a entrevistada. Eu conheci a Ednaíra há muito tempo, a Ednaíra é mãe de uma amiga minha de colégio. E já sei, já conheci, já vi, presenciei os desafios também de empreender e das mudanças também que teve do trabalho, né, do que exercia. E eu quero te perguntar, Ednaíra, como foi o início? O que te motivou no início? O que fez você continuar? Na verdade, só trocando o lado aqui, perguntando o que você perguntou para mim e perguntando para você. Para mim, foi algo natural. Eu sempre fui muito apaixonada por moda e comecei, bem interessante assim, porque eu comecei quebrando uma máquina da minha mãe. Eu não sabia como funcionava uma parte lá da máquina. E eu tentei mexer, não consegui, forcei e acabei quebrando, porque eu queria aprender a costurar. Isso eu era jovenzinha, tinha meus 12 anos de idade. Então, eu já comecei artista, já comecei destruindo as coisas. E a partir daí, eu tinha uma tia que costurava,
E eu pedi para que ela me ensinasse a costurar. Aí eu Uhum. aprendi a fazer as minhas próprias roupas. Sim. Isso lá com os meus 13, 14 anos de idade. Uau. Depois disso, eu me casei muito jovem, aos 17 anos. Uhum. Vim para Goiânia e fui trabalhar em uma confecção. Nunca tinha visto uma máquina industrial na minha vida. Uau. Imagina, cheguei na confecção, falei, ó, não tenho experiência, mas eu sei costurar. Uhum. Aí me Quase que foi deram mais lá, uma arte, né? mais uma arte, mais um desafio vencido. Aí fiquei nessa confecção por um período, depois saí de lá e fui me especializar, fui fazer mais cursos na área de modelagem, né, e aprender mais sobre a costura. Depois disso, trabalhei como gerente de uma confecção por 10 anos. Administrava lá 80 costureiras, a gente produzia uma média de 1.000 peças de roupa por dia, de moda. Depois disso, eu resolvi montar a minha própria marca. Uhum. E aí foram onde a gente teve ali muitas conquistas, né? Foram desafios vencidos, não tinha muita grana, então eu fui fazendo ali, vendi um carro que eu tinha para poder investir na empresa e montei a confecção inicialmente com toda a equipe, né, de costureiras interna. Depois eu passei a terceirizar, porque eu percebi que era mais fácil, né? Inclusive hoje a maioria das empresas terceiriza tudo. E Sim. na época foi uma alternativa que eu encontrei para manter a empresa aberta, porque senão eu teria que fechar, porque a despesa era muito alta. Uhum. E continuei nessa Jornada empreendedora. jornada, né, aí de empreender. E logo minhas filhas vieram trabalhar junto comigo, a gente cresceu, montamos as lojas e teve uma época que nós tínhamos 3 lojas de Uhum. venda no varejo e atacado. E os desafios foram vencidos, né? Até então, a gente estava numa fase muito boa, vivendo ali um momento de expansão mesmo da marca. A nossa marca já era conhecida em vários estados do Brasil, e aí nós fomos fazer curso para internacionalizar a marca, que era um Uau! sonho meu, de internacionalizar a marca. E nessa época, eu descobri um problema de saúde. Uhum. Foi bem na época que a gente estava com esse projeto de expansão da marca. Uhum. E que eu descobri um problema de saúde, uma hérnia de disco na coluna, e a vida mudou toda, né? E foi onde a gente passou eu, no caso, né, passei por todo um processo de transformação. E acabou que no fim esse sonho teve que ser engavetado, né? Uhum. E a gente acabou tendo que fechar a empresa para que eu pudesse cuidar da minha saúde de fato. Devido ao problema de saúde, que era algo bem sério, né? Que eu cheguei a ficar paralítica por um período da minha vida. E eu tive que dedicar mesmo ali toda a minha energia para a minha recuperação Recuperação. física. E acabou que nós desistimos do sonho de internacionalizar, e inclusive acabamos fechando as portas dessa empresa depois de 13 anos que a gente Uhum. tinha começado. E seguido, né, de ter fechado essa empresa, eu me vi numa fase muito delicada da minha vida, né? Me sentindo uma fracassada, me sentindo com uma autoestima muito baixa. Eu que era muito vaidosa, sempre fui bem vaidosa, me vi ali numa condição em que eu não podia usar um salto, em que eu tinha dificuldade para andar e tinha perdido a empresa, porque a empresa entrou em situação difícil, né, financeiramente. E eu comecei a me sentir como uma fracassada, assim, literalmente, né? Porque a gente sonha sempre com conquistas, nunca com Sim. derrotas. E quando você tem ali um projeto e você não consegue dar continuidade naquele projeto e você vê tudo em ruínas, né? Digamos assim, Uhum. porque um sonho de construir uma empresa, você chega a construir, vê ela ali com toda uma estrutura e depois você vê aquilo tudo destruído de uma certa forma, é Frustrante, né? frustrante demais. E com tudo isso, eu fui buscar ajuda para entender quem era realmente a Ednair, Uhum. quem sou eu.
né? O que a Ednair gosta, porque até Além da então, Suprema, além da além da marca. marca, né? Além da empresa que eu tinha. Aí eu Sim, voltei o olhar para mim, porque até então eu só me via como empresária, como sim. empreendedora. Eu não olhava para mim como pessoa, Uhum. que eu acho que é um erro que muitos empresários cometem, né? E esquece de cuidar de si, de cuidar da saúde, de cuidar do corpo, da alma, do espírito, que é aquilo que eu falei aqui no início, né? E que você falou agora há pouco, que nesse momento você está nesse momento mais de calmaria, né? De Sim. refletir, de observar, de analisar a empresa. Eu não tive Uhum. esse essa inteligência, digamos assim, né? De olhar para o todo, para Aham. mim como pessoa, para a empresa como empresa e separar isso. Não, eu era empresária 24 horas por dia. Workaholic. É. Uhum. Inclusive, um dia, minha filha, que na época era adolescente, ela virou para mim e falou: Mãe, você é muito mais patroa do que mãe. Uau. E isso me doeu muito, mas não foi suficiente para que eu acordasse da realidade que eu estava vivendo. E durante todo esse processo, né, de descoberta, depois de estar paralítica e buscando o autoconhecimento, buscando entender quem era eu, qual o meu lugar nesse mundo Uhum. e qual legado eu quero deixar, né, para as futuras gerações, foi onde eu comecei a entender quem realmente eu sou, o que realmente importa para mim, o que é importante para mim. E diante disso, escrevi um livro, né, que eu lancei no final do ano passado. Eu realizei inúmeros cursos, aprendi muita coisa, muita técnica em relação a se conhecer, né? Sim. E venho aí nessa jornada de descoberta, de autoconhecimento. E esse projeto agora do podcast, né, Pode Empreender, é justamente para trazer esse conteúdo aí para quem quer empreender, mas empreender de forma sábia, né, Sábia. com sabedoria, sem atropelar os processos. Sim. E lembrando que o mais importante é a pessoa. Uhum. Depois vem a empresa, né, que a empresa é importante, mas a empresa, ela não está acima do Uhum. empreendedor. Então, o empreendedor, ele tem que vir em primeiro lugar. Sim. E A nossa entendendo essa. saúde, né? Porque se a gente não tiver saúde, a gente não consegue Sim, gerir. Então, na verdade, você falando aí e eu aprendendo aqui. Eu já ouvi sua história algumas vezes, mas nesse momento que eu tô vivendo agora, isso fez todo sentido. A sua história que você contou agora, da forma que você falou, que você não se olhava, mas um outro ponto que eu consegui enxergar que é tão fundamental. Quando a gente tem um coração de vencer, quando a gente tem essa vontade, porque empreender para mim, ele é vontade de vencer. Não é só algo que a gente criou, uma ideia. Ele é empreender, é como diz a palavra, é continuar. E aí, você falando nesse ponto, eu falei, engraçado, você encontrou na sua dificuldade uma forma de continuar empreendendo. E aí você olhou para si, depois de tudo que passou, você analisou, viu o que aconteceu com você e aprendeu a olhar para si, mas você também utilizou disso para poder empreender, para poder levar isso para outras pessoas. Esse formato agora de trabalho que você tem de inspirar, de palestrar, de contar a sua história. E eu acho que isso é vontade de vencer. Antes era a marca, antes era a loja, né? Era a modelagem, e agora você utilizou da sua dificuldade para como na imagem, para a escada, para subir, para sensacional. Porque isso pode acontecer com a gente, isso pode acontecer com quem está assistindo, e eu acho que é o segredo da vida, é esse momento analisar, encontrar quem você é, e depois disso, você não guardar isso só para si, você querer ajudar outras pessoas para, de fato, subir essas escadas e entender isso. sim. Maravilha. É bem isso mesmo que você falou, Poliane. E uma coisa que eu sempre digo e que me impulsiona, né, a entrar nesse novo projeto, a começar a gravar vídeos e, e tá, né,
aí nas mídias, coisa que eu sempre fui dos bastidores, Uhum. é realmente trazer para as pessoas a compreensão de que uma dificuldade não pode nos parar. Que a dificuldade, ela vem para nos fortalecer, ela Uhum. vem para nos lapidar. Nada. Um diamante, ele é encontrado bruto. Um diamante, ele só vira diamante depois dele ser polido inúmeras vezes. Caso contrário, ele nunca vai ser um diamante. E assim somos nós. Muitas vezes a gente passa por processos que, quando a gente está passando, a gente fala: não, isso é impossível, eu não consigo, eu não aguento mais. Uhum. Porém, você vai perceber que você estava sendo lapidado É. para que você se torne alguém valioso, alguém melhor. Foi isso que eu descobri. Eu entendi que eu estava sendo lapidado com todo aquele processo que eu passei. Porque não foi só o processo da minha saúde, mas foi um processo de perder, né, parte da minha mobilidade, perder parte da minha saúde, digamos assim, física, né, da minha mobilidade, Uhum. e junto Com a perder a empresa. empresa, que era o meu sonho de vida, Sim. né? Ou seja, meu sonho lá de adolescente, Uhum. de alguém que quebrou uma máquina para poder tentar aprender a costurar. Tanto era o meu interesse, o tanto eu gostava, né, da costura, assim, da moda, digamos assim. E entender, né, que era um processo e que eu aprendi muito nessa fase, mas que agora eu mudei de fase. Sim. Agora eu estou em uma outra fase. E é isso que eu quero levar para as pessoas que às vezes estão passando por alguma dificuldade e acham que é o fim da linha. Uhum. E às vezes não entende que aquilo ali é só um processo no caminho para chegar ao ponto final, né? E deixar um legado aqui para as futuras gerações. Maravilha. É, sua história realmente é inspiradora. Estava aqui me segurando, a emoção. A gente aprende muito e, acho que é isso, eu aprendi muito hoje nesse podcast. Muito obrigada mesmo pelo convite. Eu é que agradeço, Poliane, por você ter aceitado o meu convite. Eu admiro muito você como empreendedora, como pessoa. Você é de dentro da minha casa, como É. você falou, né? Você cresceu junto com a minha filha. Você Sim. poderia ser minha filha. E agradeço a todos, né, que a partir de hoje vão nos acompanhar aí. Eu convido vocês a se inscreverem no canal e, se gostou, deixe o seu joinha e aguardem os próximos episódios. Muitas emoções virão por aqui, gente. Aguardem.